Você está vendo esse vídeo aqui agora porque você pesquisou sobre medo, ou foi atraído pelo fato de eu ter comentado que o medo é uma coisa natural, mas que dá para eliminá-lo, dá para diminuí-lo de alguma forma. Pois é, você vai entender melhor como é que funciona isso. O medo, ele é uma ferramenta natural do ser humano. Ele está com você desde quando você nasceu. Ele não é uma coisa ruim. Se você entende que ele não é ruim, ele está ali para te ajudar, você vai começar a compreender como modificá-lo, como configurá-lo da maneira correta. O medo vem desde quando o ser humano vivia nas cavernas, tinha que se afugentar de grandes carnívoros e tentar na caça encontrar alimento para toda a tribo, vamos dizer assim, para todo o grupo de vivência deles, para toda a família, né? Quando você vai para caçar, sai para caçar, você não sabe se você vai voltar. Você não sabe que tipo de animal realmente você vai encontrar, se vai estar sozinho, se vai estar em bando. Principalmente porque naquela época eles não raciocinavam dessa maneira, de maneira lógica e a forçar a ter mais resultados na hora da caça. Até que é lógico, com o tempo eles foram modificando isso e tendo mais estratégias de caça para que eles não ficassem com medo o tempo todo. Mas o medo, naquela época, era mais constante do que hoje, talvez. E mesmo assim, acredito eu que, apesar de o medo ser constante, eles tinham muito menos medos do que nós hoje em dia. Mas parece loucura, né? Mas é o seguinte, imagina naquela época você ter que sair para caçar, você tinha medo disso. Você tinha medo de que você não teria comida no dia seguinte ou na semana seguinte, que poderia acabar a água. Então vocês, a tribo, né, se aloja, né, se estabelece em um local onde tenha mais fartura, mais frutas, mais animais, onde os animais vêm para tomar água, você tem um riacho, um lago para poder pegar água. Então você começa a se estabelecer em locais que te dão mais conforto, mais facilidade para ter tranquilidade. O ser humano ele trabalha com a mente para tranquilidade, e não para escassez, e não para poder se superar o tempo todo, né? A mente humana é assim, ela quer algo de procedimento, algo tranquilo, algo que ela não tem que se preocupar. É a lei do mínimo esforço. O que acontece? Hoje, você tem a preocupação de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que a pessoa que eu gosto vai querer estar comigo? Será que a fulano não vai largar de mim? E aí? Quantos serás nós temos hoje que naquela época talvez não era nem conhecido, não era nem pensado para aquele ser, para aquela existência que estava ali? Então hoje nós temos uma bagagem, um acúmulo de possibilidades. E quando você tem um acúmulo de possibilidades, você tem 50% do positivo e 50% para o negativo. Só que o negativo normalmente você já tem. Se você não tenta fazer, você já está perdendo. Se você não busca aprender, você já está perdendo. Então o 50% na parte do negativo, você sempre está apto, sempre está acima do positivo. Porque o não fazer já é uma atitude, já é uma escolha. Então o que acontece? Como o 50% do negativo ele já fica meio que gritante na sua cabeça, você pensa que o medo ele está sempre ali. E tem gente que exagera, mas isso não é que você queira exagerar, isso vem de você, é natural. Então você vai falar com o cliente, né? Você vai vender, muitas vezes você fica nervoso, rói unha, né? Começa a se coçar, começa a ficar tenso, não quer trabalhar com isso. Por quê? Porque você fica, será que ele vai comprar? Será que eu vou conseguir vender? Será que ele vai gostar do que eu estou falando? Será que eu não vou falar nada errado? Olha quantas possibilidades que existem. E isso acaba ficando muito o quê? Aflorado. Esse medo, que é para ser uma ferramenta, que eu vou explicar agora, passa a ser um desregulador. Ele acaba te prejudicando. Por quê? Imagine que existe um segurança dentro de você. Um segurança, né? Um equipamento ou um ser de segurança. E quando você vai falar para vender para alguém alguma coisa, você fala assim, mas esse cara vai achar que não é legal vender. Ah, esse cara não vai gostar que você vai chegar nele para vender. Ah, eu acho que ele não vai comprar porque ele vai achar caro. Ah, você vai explicar alguma coisa para ele e ele vai achar que está errado. Olha só, esse segurança, ele está desregulado. Ele quer te proteger de tudo, 100%. Ele não quer dar uma brecha para que você tente alguma coisa. Porque o tentar tem 50% de chance
de errar. Então o que acontece? Ele vai lá e fala assim, não faz, não, isso aqui vai acontecer, aquilo vai acontecer, você começa a ver o futuro, começa a ver as possibilidades futuras que podem dar errado, mas você só vê o que está errado. Aí você pode pensar assim, tá, e se eu tentar jogar a informação do que pode dar certo? Você vai falar com aquele cliente, ele não vai gostar, mas ele pode gostar. Ah, mas ele vai achar alguma coisa que não dá certo, que não está certo. Mas eu posso tentar modificar isso falando algo melhor. Ah, mas ele vai achar caro. Mas será que eu posso ter uma margem de negociação? Tá vendo? Como que quando você tem alguma informação para negociar, acaba facilitando? Tá certo que não é isso que vai ajudar, tá bom? Já fique claro que não é isso que vai ajudar realmente a minimizar. Mas você já começa a ter uma pontinha, né, de informação de que realmente eu posso tentar controlar essa informação que vem para me proteger ao extremo. Né? Se você consegue ver um ponto positivo naquilo que já existe de negativo, de possibilidade negativa, então você começa a ver que tem 50% para cada lado. Agora, o segredo está em como você faz para reduzir esse 50% do negativo para que fique um pouco mais para o positivo. Em vez de você já começar perdendo nos 50% do negativo, lembra que eu falei que você já começa pensando no negativo, porque normalmente o não tentar, o não fazer já é negativo, então você já começa no negativo. Mas toda vontade e toda ideia, quando ela é, vamos supor que você pensou em vender algo, ela é positiva. Então esse negativo é da sua segurança. Você tem 50% a mais de impossibilidade, de negativo, por quê? Porque seu cérebro pensou naquilo. Porque se você tem interesse em algo, eu tenho interesse em vender e ganhar dinheiro. É positivo. Então você sempre começa com uma carga alta de positividade e depois você encontra uma segurança, um regulador, um termostato que te coloca essa mesma energia de positividade para 50% de negatividade. Por quê? E se não der certo? E se for problema? Você pode sair chamuscado, você pode tentar vender e se desmotivar. Olha só, ele está te protegendo da dor, de você não se desmotivar, de você não conseguir, de você ficar chateado, de você querer desistir. Olha só, ele quer te proteger, mas ele te força a fazer exatamente aquilo que não é para fazer. De sentir medo, de se duvidar de você, de duvidar da sua capacidade. E se você não conseguiu, paciência, tenta outra. Tem mais gente, tem mais produtos, tem mais possibilidades de venda hoje em dia. Coisa que tinha anos atrás era mínimo, é bater de porta em porta. Então, perceba que ele é uma ferramenta. Existem meios de regular essa ferramenta? Claro. O primeiro meio é você realmente saber qual é a intenção disso. Qual que é realmente o mais importante para você naquilo que você está fazendo. Isso realmente é importante? Porque muitas vezes a gente começa algo por começar. E não está dando a real emoção, a real força para aquilo que a gente está buscando fazer. Será que isso é importante? Então encontre a importância daquilo que você está fazendo. Para que isso é importante para você? Para que resultado que isso vai te trazer? Se o resultado realmente é muito bom, o medo vai diminuir, porque você vai encontrar estratégias para conquistar isso. Quando você fecha os olhos e visualiza aquilo que você quer fazer, esse é o 2, né? Então, o primeiro é conhecer realmente o seu objetivo, o que você vai ter de resultado, o que aquilo vai ser bom. Segundo, visualize aquilo, visualize o resultado, você tendo esse resultado, para que aquilo vai te ajudar. Por quê? Normalmente, quando nós vamos fazer algo, a primeira emoção que vem é o medo. O medo, ele dá emoções, sensações internas de bloqueio, de acanhamento, de trava. Ele te trava. Quando você começa a visualizar a solução, IC, aí você busca sempre o IC, né? A gente fala, e se der errado? Aí você vai fazer o IC para o certo. E se eu conseguir vender mais? E se eu conseguir atingir aquela pessoa de maneira que ela queira, que ela compre, que ela goste, que ela fique feliz? E se eu conseguir fazer com que ela entenda que aquilo é bom para ela e ela realmente fique feliz com aquilo? De que eu consiga ajudar ela a comprar aquilo que vai ser útil para ela, vai transformar a vida dela? Tá vendo? A emoção de conquista, a emoção de ajuda, a emoção de fazer o bem para o outro se transborda. E ele é superior à emoção do negativo, do não conseguir, não tentar, é melhor nem fazer. Esses 2 pontos já são suficientes para você começar a regular o medo, que é uma ferramenta
de proteção, porque se você não tivesse ela, você ia atravessar as ruas sem olhar, você não ia pensar a hora que você fosse emprestar dinheiro para alguém, uma primeira pessoa que encostasse você, me dá aí 100 reais, me dá 200 reais aí, você não ia ter medo. Pô, mas peraí, essa pessoa pode não me pagar? Não, eu tenho, tá aqui, pode levar. O medo ele vem para te nortear, para te proteger daquilo que realmente tem que ser protegido, para que você não tente loucuras. Por exemplo, vou escalar uma rocha, vou escalar uma pedra na praia lá sem segurança, sem saber se dá para fazer alguma coisa. Muitas pessoas perdem a vida com besteira de tentar fazer coisas sem pensar na segurança. Então quer dizer que o medo tem que estar constante na minha vida? Não constante, mas o medo é um alerta. Se você sentiu medo, pense, analise qual que é o objetivo, para que, e se der, por exemplo, se der o errado, você não conseguir vender aquilo, e você tentou, usou positividade, deu errado. Aquele cara lá, aquele careca lá falou que isso já resolvia. Não. Se você tentou e deu errado, lembre-se que a informação negativa ela pode vir. A diferença está em como que você reconhece isso. Ela foi errada, mas ela foi um resultado, não foi outros. Então, se você tem uma possibilidade de que essa falha ela vai até algum ponto, quanto essa falha vai me machucar? De 0 a 10, ela vai machucar 3. Então vai machucar. Agora, uma pessoa que escala uma pedra, né, e corre o risco de perder a vida nisso, quanto que isso vai me machucar? 10. Então eu vou fazer? Depende do risco. O quanto que você consegue levantar depois daquela pancada. Porque mesmo que você tenha o risco e você pode se proteger desse risco, é o terceiro ponto que eu não iria entregar agora. Mas se você pode se proteger desse ponto, se precaver, entender como é que funciona, porque o ser humano é o único animal, o único ser que consegue prever o futuro, analisar o futuro para se preparar, você começa a criar emoções, estratégias e possíveis atitudes, caso aquilo não caminhe para o positivo que você quer. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha, mostra para alguém que esteja precisando, vença esse medo, destrave-se, peça ajuda caso não consiga, mas seja um desbravador da sua jornada, desbrave sua jornada gloriosa, seja você mesmo, e sucesso!